Bom, como falado na última aula, hoje vamos falar sobre estratégias, né, de conteúdo, de engajamento, métricas, enfim. Só recapitulando, na primeira aula nós falamos sobre estruturação, né, do seu perfil no Instagram, então como deixar o seu perfil de forma atrativa, organizar a casa, né, vamos dizer assim, para receber esses novos seguidores. Na aula passada, nós falamos sobre formas de pensar, né, de montar o conteúdo, então, topo de funil, conteúdo taco, enfim, criação de linha editorial, né, toda essa parte de estruturação na hora que a gente for pensar na nossa criação de conteúdo. E hoje a gente vai entrar um pouco mais, né, nessas campanhas, entender como que é feita uma análise de resultado, entender o nosso público, enfim. Então, começando, eu quero iniciar aqui com essa frase, que é: criar uma campanha eficaz de marketing envolve planejamento cuidadoso, execução precisa e uma análise contínua. Como eu disse também na aula passada, é muito importante que a gente não negligencie a parte do marketing, né? Como eu citei de exemplo, a gente não delega a parte financeira para o nosso sobrinho de 15 anos só porque ele sabe fazer conta, né? É uma parte super importante. E o marketing da mesma forma. O marketing é a forma como você tem de mostrar que você é bom, de divulgar o seu produto, o seu serviço, então ele também não deve ser negligenciado e muito menos demandado para uma pessoa só porque ela sabe criar um post no Canva, né? Não é isso, é muito além disso. Então, ele envolve um planejamento. Na aula passada, nós vimos o quão difícil é, né, a gente estruturar os tipos de conteúdo, as formas de conteúdo. E outro ponto muito importante é a análise. Por quê? O marketing, eu falo que ele não cabe numa caixinha. Você não vai... não é uma receita de bolo, né? Às vezes o que serve para o perfil, não sei, da Juliana, não serve para o perfil da Mariana, né? Então, assim, é importante que você tenha essa análise contínua para que você consiga acompanhar os seus resultados, aprimorar, mudar aquilo que precisa ser mudado, enfim, e ter essa contínua mudança, tá? E na hora da gente montar o nosso conteúdo, a primeira coisa, além, né, de conhecer a nossa empresa muito bem, entender o que a gente tem de melhor, é importante a gente conhecer o nosso mercado. E conhecer o nosso mercado é conhecer os nossos clientes e os nossos concorrentes. Então, como que é uma das formas da gente conhecer bem o nosso cliente, mais do que aquele estereótipo que a gente acha, né? Por exemplo, se eu vendo uma roupa feminina, eu sei que o meu cliente é mulher, mas conhecer a fundo, sabe? Qual que realmente é o comportamento daquele consumidor, ele compra de tanto em tanto tempo, ele compra mais num determinado período do ano, qual que é a característica dele? Né? E a forma como a gente tem são ferramentas que nós temos ao nosso favor, como, por exemplo, pesquisa online. Então, a gente pode fazer um Forms, por exemplo, que é aquele formulário do Google, para passar para os nossos clientes, os nossos consumidores, e perguntar mesmo: fulano, qual que é o seu... o período que você mais compra, enfim, fazer perguntas ali estratégicas, né, montar essas perguntas estratégicas de forma a conhecer realmente a preferência daquele consumidor. E depois dessas perguntas, você vai ter ali, de fato, você vai conseguir fazer um mapeamento de quais são as principais características do seu consumidor. Além do óbvio, né, além daquele que você já imagina, mas conhecer de fato, né, o seu consumidor, isso é muito importante. Então, assim, segmentar quais são os dados demográficos, né, onde que é o seu principal consumidor, é de Belo Horizonte, são compradores de fora, é do interior, é de capital, enfim. Quais são os comportamentos, compram mais em determinadas épocas do ano, ou compram sempre, enfim. Então, entender mesmo a fundo qual que é o comportamento, qual que é o perfil desse consumidor, isso é muito importante. E aí, outras formas que a gente tem de usar essas pesquisas são as pesquisas online, como eu falei, às vezes um formulário mesmo no Forms, enquete no Instagram, por exemplo, você é meu seguidor, você é empresário, você é empreendedor, você é consumidor, enfim, vai fazendo perguntas estratégicas em cima daquilo que você precisa saber para sua marca, para você entender
bem o comportamento daquele, e assim, mapear, né? Dados demográficos, então, por exemplo, idade, gênero, localização, o nível de educação. Geralmente, os meus consumidores, eles têm um ensino superior. Isso pode parecer bobagem, mas faz muita diferença na hora de você comunicar, de você ter uma comunicação assertiva, né? Os dados de CRM, então, aquelas planilhas, né, CRM, eu não sei se vocês têm o hábito de usar, mas é muito interessante você fazer para você ter um controle dos clientes que estão chegando, né, uma visão ali de quais são as características desse cliente. Então, a planilha CRM, ela pode ajudar muito vocês para pegar esses dados. Eu acho que Babi, por exemplo, já passa muito por essa planilha, né, CRM. Então, ela pode ajudar vocês também a criar essa planilha e, em cima dela, pegar esses insights sobre cada cliente, tá? Outra coisa que é muito importante, fazer uma análise SWOT. Nós já falamos disso em aulas passadas, e é muito importante vocês identificarem as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tanto da sua empresa quanto do mercado. É claro que nas outras empresas, né, nas outras concorrentes, vão ter alguns pontos que a gente vai supor, porque nós não temos, né, dados internos das empresas, mas ali você já consegue ter uma análise, né, de como que é esse comportamento dos seus principais concorrentes, quais são os pontos fortes dele. Então, se o ponto forte dele é, eu posso tentar melhorar isso no meu para ser um concorrente direto dele. Quais são as fraquezas? Então, nas fraquezas dele também eu vou aprimorar a minha empresa de forma que aquilo ali se torne uma força minha e seja um diferencial. Então, enfim, analisar mesmo esses pontos, tanto da sua empresa quanto dos concorrentes, é muito importante. E aí, aqui, o próximo tópico fala exatamente disso. Estudar os seus concorrentes, tanto os concorrentes diretos quanto os indiretos. Inclusive, aqueles que não são seus concorrentes diretos, mas que são pessoas em que você se inspira, né? Que estão lá no topo da cadeia que você se inspira. O que eles fazem que é bom? Qual que é o diferencial deles? Qual que é o preço deles? Qual que é a estratégia de marketing? Entra, por exemplo, no Instagram deles e vê quais são os conteúdos que mais têm uma melhor repercussão. O que ele faz que dá um engajamento legal? E, claro, não é para copiar, né? Mas é para você se inspirar e tirar dali o melhor que você puder também dessa questão do concorrente. Pesquisas de mercado, ficar sempre atento às pesquisas, às tendências de mercado. O que está mudando, o que está modernizando. Nós estamos, né, numa era em que as coisas mudam muito rápido, em que as coisas se aprimoram muito rápido. Então, estar sempre conectado, estar sempre olhando o que tem de novo, o que tem de lançamento, enfim, dependendo, né, de cada área de atuação. Mas estar sempre ligado a essa tendência do mercado também é um grande diferencial, né? E dessas tendências, o que faz sentido para mim? Determinada coisa pode não encaixar, né? Porque você não tem que perder a sua essência. Mas o que tem de novo que realmente eu posso trazer para mim como uma diferenciação, como uma modernização? Então, depois de conhecer, né, o seu mercado, seus concorrentes e a sua empresa, vamos para o público-alvo e persona. Nós falamos brevemente, né, na aula passada, sobre público-alvo e persona, e agora eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso, porque é também uma etapa muito importante. Gente, se eu estiver falando muito rápido, pode me interromper, tá? Pode me perguntar, às vezes a gente vai empolgando aqui e fala muito rápido. E vocês podem também, tiver dúvida, levanta a mão ou digita no chat, tá bom? Mas vamos lá. Então, público-alvo, ele é segmentado em critérios básicos, tá? É uma forma mais ampla. Ah, obrigada, Ju. Mas então, o público-alvo, ele é segmentado de uma forma mais ampla. Então, eu sei que o meu público-alvo são mulheres de 40 anos, casadas, que moram em Belo Horizonte, por exemplo. Isso aí é muito geral, você concorda? Tem várias pessoas nesse público-alvo e essas pessoas de comportamentos distintos, certo? Então, o público-alvo, basicamente, ele vai olhar idade, gênero, se é feminino, masculino, uma renda média, a educação, ocupação, estado civil, enfim.
é uma coisa bem generalizada, mas que você não fala de forma muito certa com uma pessoa, tá? Já a persona, como eu falei na aula passada, ela é o seu cliente ideal. Qual que é o meu cliente ideal? Nossa, eu quero pessoas de um alto poder aquisitivo, mulher de 40 anos, que é mãe e tal, enfim. Aquilo ali é meu público ideal, é a pessoa que eu realmente quero que compre do meu produto. Ou então, não, eu falo com pessoas da classe C, homens, enfim, qual que é a sua, né, qual que é o seu público geral. Então, a persona é o seu cliente ideal. Então, em cima disso, nós vamos aprofundar muito mais do que o público-alvo. Então, ali, além dos dados demográficos que tem no público-alvo, nome, idade, profissão, renda, localização, etc., mas você vai também falar mais a fundo qual que é o objetivo daquela pessoa. Ah, se eu trabalho com marketing, o objetivo dela vai ser aumentar o faturamento da empresa dela, com marketing, por exemplo, né? Qual que é o comportamento dessa minha pessoa ideal? Ah, eu preciso que ela passe o maior tempo no celular, nas redes sociais. Né? Então, assim, qual que é o comportamento ideal do meu público-alvo? Passa muito tempo online? Qual que é os seus hobbies? Qual que é o interesse? Então, por exemplo, eu tenho uma loja de venda de roupa de academia. Então, o hobby do meu público ideal é fazer uma academia, uma prática de uma atividade física, por exemplo. É importante também que você dê nome fictício, de preferência um nome de alguém que você não conheça ou que não seja muito próximo a você, né? Para você não ter aquela tendência do subconsciente de trazer as características daquela pessoa. Mas dê nome mesmo para sua persona. Coloca qual que é a história dela, sabe? Fulana, sei lá, a Ana é a minha persona, ela saiu do interior e veio para Belo Horizonte, e ela é mãe, é casada, ela faz crossfit 2 vezes na semana e vai para musculação 3 vezes na semana. Enfim, você vai criar realmente uma história, porque quanto mais específica é essa persona, mais você vai conseguir se comunicar de forma assertiva com ela. Tá? Quais são os desafios, quais são as necessidades, os comportamentos, a frustração, enfim, tudo aquilo de informação que você idealiza para um cliente, como se fosse um cliente mesmo, é um cliente ideal ali para você. Toda essa história ali você vai montar e vai criar. Então, aqui, por exemplo, o meu exemplo de persona é a Ana, que ela é uma gerente, ela tem 35 anos, é do sexo feminino, mora em São Paulo, é gerente de marketing, tem uma renda de 8 mil por mês, é casada e não tem filhos. Então, ele tem uma história, ela adora seu trabalho, mas tem dificuldade em equilibrar as demandas do trabalho com a vida pessoal. O objetivo dela é melhorar a eficácia das campanhas de marketing, aprender sobre novas ferramentas e alcançar um equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional. Então, aqui vocês veem como que é específico. E como que aqui eu já consigo ter vários insights de conteúdo para mim. Então, eu vou falar sobre marketing, eu vou falar sobre tempo, sobre vida pessoal, como conciliar a vida pessoal com vida profissional, eu vou falar sobre campanhas de marketing. Tudo isso que eu for falar, já vai caber na minha linha editorial. É claro que a gente não vai, né, sair muito do tema principal, como a gente falou na aula passada. Mas aqui já vai te dar vários insights. E quando você criar um conteúdo, você vai pensar, um perfil como o da Ana ia se interessar por esse meu conteúdo? Né? Então, é uma forma de você realmente enxergar o seu público e entender a linguagem com que você vai falar com ele. Tá? E agora, para planejar o conteúdo, voltando, né? Então, assim, a gente já conheceu o nosso mercado, entendemos o nosso público-alvo, criamos a nossa persona, planejando o conteúdo. Nós vamos usar estratégias, que é o que também a gente abordamos muito, né, na aula passada. Definir objetivos para aquele seu post. Qual que é o seu objetivo? Eu vou gerar clientes, eu vou converter em vendas, eu quero aumentar o meu engajamento. O que eu quero com essa publicação? Outro ponto importante, ter um calendário editorial. Planejar o seu conteúdo com antecedência. Isso é uma dor de muitos clientes. Inclusive, aqui na agência, a gente tem um produto que é a montagem de calendário editorial. Porque, às vezes, a pessoa fica tão perdida que ela fica sem saber o que eu vou postar. E nessa
perda, você acaba não postando, porque é aquele tanto de informação que você não consegue sentar e organizar e acaba não sabendo o que postar. Não deixe para a última hora, sabe? Assim, eu coloquei lá no meu calendário, como a Maria falou na aula dela, né? Coloquei no meu calendário que meia hora eu vou aparecer, meio-dia, quero dizer, eu vou aparecer no Instagram. Mas se eu já não tiver em mente o que eu vou falar, como que eu vou falar, vai ser um history, vai ser um carrossel, vai ser um reels, o que vai ser, o que eu vou postar? Você acaba não fazendo, você acaba travando, né? Então, é sentar mesmo durante um tempo, tira um tempo para isso, mesmo que seja de 15 em 15 dias, por exemplo, eu vou sentar e eu vou organizar toda a minha produção de conteúdo daquela quinzena. Então, eu vou pensar quais são os temas, quais serão as fotos, o que vai ser vídeo, o que vai ser history, nos meus stories, o que eu vou falar durante aquela semana. Enfim, então é pensar mesmo, porque se a gente deixa para em cima, para a hora mesmo que você for postar, a gente pode acabar travando e não postando nada. Tá? Tem pessoas que são, né, super desinibidas, que abrem a câmera ali e falam, mas nem todo mundo é assim. Então, a gente pensar mesmo, planejar o conteúdo antes mesmo de executar. Pensar, como eu falei também, no tipo de conteúdo. Vai ser um texto, vai ser uma foto no Instagram, vai ser quem tem blog ainda, né? Que ainda tem pessoas que usam. Então, vou fazer um texto para aquele blog, vou divulgar na minha rede social, enfim. Qual que vai ser o tipo de conteúdo e qual vai ser o canal de distribuição? Vai ser no Instagram? Vai ser no TikTok? Vai ser no Facebook? Enfim, por onde que eu vou fazer? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Tudo isso é uma estratégia e envolve esse planejamento, tá? Agora, estratégias de engajamento. Muita gente tem essa dificuldade, né, de entender o que fazer para o perfil crescer de forma orgânica. Hoje, o tráfego pago, ele é muito requisitado, né? Ele tá muito em alta. Então, e é muito mais fácil você crescer e realmente, né, investindo. A gente pensa assim, o Instagram, ele não produz o seu próprio conteúdo. Ele não é, por exemplo, uma emissora de televisão que produz a sua novela e tem os comerciais nos intervalos para se manter. Não. O Instagram, ele precisa que a gente produza os conteúdos por ele. Então, a gente precisa ser interessante para que os outros usuários gostem do nosso conteúdo e, com isso, o Instagram nos valorize, porque ele também precisa, né, dos anúncios, como o tráfego pago, o impulsionar, enfim, que é uma forma que eles têm de rentabilidade, né? Então, é muito mais fácil você crescer com tráfego, porque é uma forma que você está pagando para você estar ali. Mas crescer organicamente é um desafio a mais, né? Então, a gente tem algumas técnicas para que vocês consigam aumentar ainda mais, né, esse engajamento, esses insights perante o Instagram. Então, uma das técnicas, interação. A rede social, ela é feita para isso, né? Embora o Instagram ele seja quase que um álbum fotográfico, né, para algumas pessoas, mas ela é feita, ela é uma forma de socializar. Então, as pessoas estão ali para socializar. Se alguém comentou na sua foto, não negligencie. Eu vejo muitos perfis de pessoas que não respondem a esses comentários. E se eu comento na foto, por exemplo, da Juliana, e a Juliana nunca me responde, eu vou parar de comentar. Eu estou falando sozinha, né? Então, assim, respondam comentários, faça pergunta, cria enquete. Alguém respondeu alguma coisa, alguém postou alguma coisa, responda o history, se faça presente, sabe? Não presente só com postagens, mas presente também com essa interação. Então, a Juliana postou alguma coisa, eu vou lá, eu curto, eu compartilho, enfim, eu me faço ser vista por ela, não apenas pelas minhas postagens, mas também por essa conexão, sabe? Minha com ela. Conteúdo interativo, fazer quizzes, né, enquetes no Instagram, na própria publicação, né, que hoje é possível fazer isso. Então, postou alguma coisa, faz uma enquete ali, lives para que o público interaja ali ao vivo, né? Então, mais do que simplesmente eu postar um Reels, eu estou ali dando a oportunidade de interagir mesmo em tempo real com aqueles seguidores. Parcerias e colaborações também é muito importante. Eu vou fazer ali um post, um collab, né, que hoje é famoso, mas eu vou fazer um collab com algum outro influenciador,
Ou então, Juliana, estou te pegando como exemplo, mas é porque você é a primeira que está aqui, tá? Mas então, por exemplo, a Juliana vai fazer uma live, eu vou lá e compartilho aquela, claro, né, que fizer sentido para o meu... Obrigada. Claro que se fizer sentido para o meu público, mas eu vou lá, eu faço, divulgo aquela live para ela, enfim, porque isso é uma forma de colaboração. Amanhã, quando eu fizer a minha live, pode ser que a Juliana também compartilhe, né? Então, assim, é uma forma também de ser marcado, de ser mencionada, e aí, com aquilo, os seguidores da Juliana também vão ver o meu perfil. Então, enfim, são formas, né, de colaborações que é legal para você incentivar as pessoas, né? E também, quem sabe, isso pode voltar para você, né? Ser uma forma recíproca. E uma comunidade, a comunidade é para quem, é claro, né? Isso aí vai depender muito do nicho. Mas, por exemplo, eu tenho ali ideias, discussões, vou pegar, por exemplo, a Babi, né? Que não está aqui. Mas a Babi, ela tem uma comunidade ali de empreendedoras, de empreendedores, de pessoas que querem crescer a sua empresa. Então, volta e meia, ela traz esses assuntos, ela traz esses tópicos, ela troca essas ideias com esses empresários e formou-se quase que uma comunidade. Então, volta e meia, você vê ela fazendo uma parceria com alguém ou trazendo algum caso para vocês, enfim. Então, eles são pessoas, né, daquela comunidade que estão envolvidos no mesmo tema, no mesmo assunto e que trocam experiências mútuas. Então, isso também é importante para fortalecer a sua marca. É claro, como eu falei, vai depender do seu nicho, né, mas é uma forma também, tá? Interatividade é muito importante, como eu citei. Então, fazer enquetes, incentivar a participação das pessoas. A pessoa que mais engajar esse mês vai receber um brinde. A gente já viu isso várias vezes, né, acontecendo. Incentivar a pessoa, posta e marca tal hashtag, ou posta e marca o meu perfil que eu vou repostar, enfim. Isso principalmente pelos stories, né? É uma forma de você ter ali a pessoa, trazer a pessoa para o seu lado. Então, você vai incentivando ela a fazer coisas e te marcar e participar das suas enquetes. A questão de concursos ou sorteios. O concurso, já tivemos estratégias aqui muito legais que tiveram um resultado muito bom. Por exemplo, é um perfil de um cerimonial. Conta aqui para mim qual que foi a história mais engraçada que aconteceu no dia do seu casamento e a história mais votada vai ganhar um brinde no final, por exemplo, né? E aí tem um prazo determinado. Aí tem as pessoas que vão querer participar para ganhar aquele brinde, aí ela vai compartilhar com os amigos para curtir a história dela, para ela conseguir ganhar. Então, assim, e gera realmente um movimento, né? Um engajamento naquele perfil. Então, é algo que é legal. É claro que você não precisa fazer isso todo mês, porque fica cansativo e haja brinde, né? Mas é uma forma também de atrair a atenção, tá? Sorteio é algo legal, mas é perigoso. Não façam sorteio sempre e prestem atenção com quem que vocês vão fazer esse sorteio. Porque se eu vou fazer um sorteio com uma outra empresa de um nicho que não tem nada a ver com o meu, o que eu corro o risco de acontecer? Os seguidores dele vão começar a me seguir por causa do sorteio e depois que passar o sorteio, eles vão parar de me seguir. Então, o meu engajamento vai lá em cima, depois ele vai lá embaixo de uma vez. E o Instagram, ele percebe esses movimentos. É a mesma coisa de compra de seguidor. É uma coisa que não deve se fazer de jeito nenhum. Então, o sorteio, ele é mais aceitável do que a compra de seguidor, né, claro, mas ele tem que ser feito com muita cautela. Pensar com quem que eu estou, qual que é a outra empresa, né, que eu estou fazendo essa parceria para esse sorteio e, enfim, pensar muito estrategicamente em como atingir aquelas pessoas de forma que não aconteça essa montanha-russa, de os seguidores subir de uma vez e descer de uma vez, tá? Mas ele sendo bem pensado, bem estrategiado, também é uma forma, né, de conseguir aí uma atenção dos seguidores, tá? Outra coisa, postagens regulares, é o que eu falei de fazer, né, o cronograma, um calendário editorial para saber o que vai postar e com isso manter uma constância. Se a gente começa postando sempre e depois começa a cair esse número, o próprio Instagram, ele entende, porque o Instagram, ele é muito, assim, a ferramenta, né? Eu tô falando Instagram, mas as redes sociais no geral, são muito inteligentes, então, assim,
a forma como tem de entender esses movimentos é muito sutil. Então, ser constante, estar sempre ali, é algo que vai interferir muito no seu engajamento, porque quanto mais você posta, mais você fica presente, mais o Instagram vai entregar o seu conteúdo para as pessoas, tá? Como eu falei, resposta rápida aos comentários, às mensagens, principalmente, né, direct, coisa mais chata que tem é você mandar direct para uma empresa e aquela empresa não te responde. Então, responder rápido. E outra coisa legal é histórias. Todo mundo gosta muito, né? A gente chama de storytelling, enfim, contar histórias. Então, tem nas duas vertentes. Primeiro, eu estou mostrando um feedback, um conteúdo de uma cliente, conta história, conecta, como que ela chegou até você, como que você mudou, como que você transformou a vida dela, enfim. E as suas histórias também. De onde que eu saí, para onde que eu cheguei, onde que eu tô, enfim. Então, contar histórias, sabe? Mostrar para as pessoas de uma forma mais aprofundada, mais do que simplesmente eu mostrar um produto, a história que tem por trás daquilo ali. Como que eu criei esse produto? Como que eu cheguei até aqui? Né? Então, contar histórias também é algo que é muito importante, tá? E agora, monitoramento e ajuste. Como eu falei no início, é muito importante vocês entenderem como que está o engajamento de vocês. O marketing não é uma receita de bolo. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Então, a forma que a gente tem é entendendo mesmo como que está essa repercussão, o que eu posso manter e o que eu tenho que mudar, tá? E para isso, a gente vai usar métricas de engajamento. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma. Então, comentários, curtidas, compartilhamento e visualizações. Peraí, a Juliana fez uma pergunta. Que tipo de publicação dá mais... Peraí, fechou. Dá mais engajamento? Reels, carrossel ou foto? Que seria estático. Ju, geralmente Reels, tá? Por quê? 2 motivos. O Reels, ele é entregue para pessoas que não te seguem. Porque uma foto estática ou um carrossel, ele vai entregar para o seu público, certo? O Reels não. O Reels vai entregar... Quando você vai lá naquela partezinha embaixo do Reels, você vê o Reels de um tanto de gente que você não segue. Inclusive, a maioria das pessoas que você não segue. Então, ela tem uma forma de entregar um conteúdo muito maior. E o Reels chama muita atenção também. Se eu vejo um vídeo seu, né, eu te conheço, e eu vejo seu rostinho ali, eu vou querer ver o que você está falando. Né? Então, ele tende a chamar mais atenção. Tá? Então, o Reels, quem quer crescer no orgânico, o que a gente mais indica é fazer um tanto de Reels. Solta Reels aí, sei lá, 4 vezes na semana, durante um mês, que você vai ver o quanto que seu perfil vai crescer de forma orgânica naquele mês. Tá? Desculpa. Então, voltando aqui para monitoramento. Métricas de engajamento é importante, eu vou falar sobre cada uma delas. Análises, né, como o Google Analytics, o Facebook, o próprio Instagram, o próprio Facebook, eles têm para conta comercial. Nós falamos isso na primeira aula, né, o quanto é importante a gente ter uma conta comercial, justamente para ter acesso a esses insights. Mas ali mesmo, ele já te dá todo um relatório. Então, é entrar ali naquela parte da configurações, dos insights, e olhar como que está o crescimento do seu perfil. Ele já te dá essas informações, né, de mão beijada. Feedback é importante. Vamos aprender a pedir feedbacks para os clientes, principalmente para o cliente. Como que você chegou na minha empresa? O que você mais gostou? Qual foi a sua experiência? E estar aberto, né, gente, a feedbacks negativos. Entender que aquilo ali você pode usar para melhorar, né? Testes de conteúdo, então experimenta fazer mais de um tipo de conteúdo para ver como que o seu público aceita. Igual respondendo a sua pergunta, Ju, o Reels, ele é geralmente o que mais tem uma melhor repercussão, mas, de repente no meu perfil não, no meu perfil as pessoas gostam mais de um conteúdo de carrossel, que é um conteúdo com mais leitura, né, que o carrossel ele tende a ser um conteúdo mais aprofundado sobre determinado tema, onde você vai conseguir falar mais tanto ali nas abas do carrossel quanto na legenda. Então, não, meu público, por exemplo, meu público é advogado, que gosta muito de ler. Então, eles preferem mais um carrossel do que um Reels. Então, faz testes de conteúdo para ver o que repercute melhor no seu perfil. Tá? Testes de timing também. Nós temos ali os horários de postagem que são mais padronizadas, que é de 8 às 9, o horário de meio-dia e o horário de 18
para frente. Esses geralmente são os horários de maior pico de pessoas online. Mas tem perfis, por exemplo, que o público fica mais online às 9 horas da noite. Então, o Instagram, lá nos insights, também te mostram esses horários que são, né, de maior número, mas fazer testes também. Então, eu vou pegar 2 semanas aqui de teste. Então, uma semana eu vou postar sempre meio-dia. Na outra eu vou postar 8 horas, na outra eu vou postar 9 horas da noite. E vou ver o que vai dar um melhor engajamento. Então, você ir fazendo esses testes também é importante. E aí, as análises, né? Vamos lá falar um pouquinho de cada um. Curtida, como vocês sabem, né? A pessoa curtiu. Isso indica a atratividade ao conteúdo, a aprovação do conteúdo. Então, você vai entender que seu conteúdo está sendo legal. Os comentários é o que realmente mostra o engajamento ativo do público. É importante também vocês fazerem, né, o CTA. Então, assim, tem alguma dúvida? Comenta embaixo. Gostou do comentário? Me conta aqui na legenda, me conta nos comentários. Enfim, então, você pode ir incentivando as pessoas a comentarem. Mas os comentários é o que é mais difícil. A curtida é fácil, né? A pessoa viu o conteúdo ali, deu 2 cliques na tela e curtiu. O comentário é o mais difícil, porque a pessoa realmente vai ter que parar, pensar, entender o que eu vou comentar aqui nessa foto. Então, se a foto está tendo muitos comentários, é um excelente sinal de que realmente o seu público está engajado, que o seu público está interagindo, que o seu conteúdo está relevante. Tá? Compartilhamento. Também é legal você deixar aquele CTA, né? Gostou? Compartilhe com um amigo, de preferência uma coisa bem direcionada, por exemplo, um conteúdo de um cerimonial. Gostou do conteúdo? Compartilhe com sua amiga que vai casar. Porque a pessoa não tem nem que pensar qual amiga será que eu vou compartilhar. Não, com a amiga que vai casar já vai vir naquele, né, na sua mente na hora. Então, ser o mais específico possível, né? Para evitar, né, que a pessoa pare muito para pensar, senão ela acaba não fazendo. Mas o compartilhamento também é um indicativo de que o conteúdo é valioso, é legal, eu vi, eu quero compartilhar com os meus amigos sobre aquilo. Então, também é um ótimo indicativo. O número de cliques, então, eu deixei lá um link na bio, taxa, enfim. E esse feedback também está lá nos insights do Instagram. E você vê o tanto que você está influenciando realmente, né, para aquele público fazer essa ação específica que está naquele link. Outro ponto interessante é fazer a taxa de engajamento. A taxa de engajamento, ela é uma conta, uma fórmula, né, que a gente tem que fazer, que é o número total de interações. Então, naquela postagem eu tive, sei lá, 10 curtidas, 20 comentários e 3 compartilhamentos e 3 salvamentos, por exemplo. Então, eu vou pegar o total de interações, somando todas essas interações, dividido pelo meu total de seguidores, vezes 100. Então, ali eu tenho um percentual de como que está sendo o engajamento naquela publicação. E aí, ali tem um percentualzinho, né, se eu tenho, por exemplo, na minha conta de 1.000 a 5.000 seguidores, é uma taxa de 5,6% dessa conta. De 5 a 20 mil seguidores, é 2,43%. É claro que o percentual vai diminuindo porque o número é maior, né, de seguidores. De 20 a 100k, 2,15%. Então, você fazendo essa conta, você tem um percentual para entender se a sua taxa de engajamento está boa ou não. Porque às vezes você tem muita curtida e tem pouco comentário, ou às vezes você tem pouca curtida e muito comentário. Então, como olhar ali, né, se realmente aquele número de comentário, o número de curtida tá legal? Você joga na fórmula para ver se o percentual tá positivo. Visualizações em vídeo, né? Quando é Reels, o Instagram também ele te devolve aquilo. Tem o número de visualizações e o tempo de visualização. Então, esses 2 indicativos são importantes para ver quantas pessoas que estão vendo, então, qual está sendo o desempenho do seu vídeo. E o tempo de visualização mede o quão interessante está sendo ele, porque às vezes um tanto de gente viu, mas é um vídeo ali de 1 minuto que as pessoas assistem só 5 segundos. Então, a gente tem que mudar a estratégia. Talvez colocar um vídeo mais curto, que geralmente o vídeo mais curto tem uma aceitação melhor. Os primeiros segundos do vídeo também contam muito, então a forma como você inicia. Geralmente a gente sempre indica da pessoa já iniciar com um ponto de dor. Por exemplo, você tenta emagrecer, mas não consegue. Então ali você já chamou a atenção da pessoa naqueles poucos segundos iniciais do vídeo, então a tendência é ela continuar até o final. Agora, quando a pessoa começa de uma forma
muito pouco agressiva, vamos dizer assim. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Brina. A pessoa que não te conhece já passou. Ela já perdeu o interesse naquilo ali, entendeu? Então, se o seu tempo de visualização está muito curto, talvez seja interessante você mudar a estratégia, principalmente de como você inicia esse vídeo. Tá? E o número de alcance é o número de pessoas únicas que viram a sua postagem. Alcance e impressão são duas métricas que as pessoas às vezes confundem um pouco. Mas é o seguinte, gente, desculpa, minha garganta está bem ruim. O alcance, ele é contado uma única pessoa. Então, se eu tenho lá que me segue, a Juliana, a Lara e a Daniele, elas viram o meu conteúdo, elas vão ser contabilizadas uma única vez. Então, ou seja, aquele conteúdo teve um alcance de 3 pessoas, tá? Juliana, a Lara e a Daniele. Mas vamos supor que a Juliana viu o meu conteúdo 3 vezes. Então, já o alcance, perdão, a impressão vão ser 6, entendeu? Então, eu tive 3 alcances, ou seja, eu atingi 3 pessoas uma única vez, mas uma delas assistiu durante mais vezes. Então, a minha impressão é maior, tá? Então, acontece, às vezes a pessoa vê o seu vídeo mais de uma vez, compartilha com alguém, assiste de novo, enfim. Então, isso dá uma impressão, gente, desculpa, o alcance é para você entender qual que é o alcance que a sua publicação está tendo, quantas pessoas que de fato está atingindo, né? E o número de impressão é talvez para entender a relevância daquela postagem. Não, a postagem realmente está muito atrativa. As pessoas viram ela mais várias vezes, né? Então é isso. Impressão e alcance são duas coisas distintas, mas que são ambas análises, né, métricas importantes para a gente entender. Outra métrica importante é a taxa de segmento de crescimento de seguidores. Quando a gente olha lá em novos seguidores, geralmente você vê, ganhei 10, perdi 5. Aí você fala, poxa, é normal perder, né? Porque tem pessoas que às vezes estão ali que já não se identificam mais com o seu conteúdo, já estão em outro momento, ou começou a te seguir há muito tempo atrás e já não encaixa mais, enfim. Isso não quer dizer que o seu conteúdo esteja ruim, tá? Eu acho que, assim, todos os perfis acabam perdendo seguidores todos os meses, né? É claro que o número de perda ele tem que ser menor do que o número de ganho, né? Para a gente entender que não tem nada de errado. Mas é normal. Mas então, para você ter um percentual, assim como no engajamento, para você ver aqueles números ali e entender se realmente está um número normal ou não, é a taxa de crescimento. Então, eu vou pegar os novos seguidores menos os seguidores iniciais. Então, por exemplo, novos seguidores são 20 e eu tinha 1.000 seguidores iniciais. Então, 20, né, o menos 1.000, ou então 1.020 menos 1.000, eu acho que fica a conta mais fácil, né? Então, 1.020 menos 1.000, dividido pelos seguidores iniciais vezes 100, que vai dar um percentual, e ali também você vai entender se a sua conta tá uma meta, né, razoável de crescimento de 10 a 30%, de 5 a 15%, de 2 a 5%, de acordo com o seu número de seguidores, é uma meta positiva para o número de seguidores, tá? Para vocês entenderem qual que é esse crescimento dos seguidores, além dos números que o Instagram, além do número que o Instagram te informa, tá? E outra coisa que não pode ser negligenciada na análise de métrica é o sentimento. Qual está sendo o feedback das pessoas? As pessoas comentam, porque tem gente que posta e depois nem olha os comentários. E às vezes ali naqueles comentários tem comentários negativos, tem comentários de pessoas criticando, ou até mesmo no direct. Você tem recebido alguns comentários ruins, enfim. Então, qual que é o impacto emocional? Qual que é o sentimento que o seu conteúdo tem gerado? As pessoas me elogiam muito, eu tenho gerado credibilidade, as pessoas começaram a me enxergar de uma outra forma, enfim. Então, você ter essa análise, né, que aí já não é um feedback mais no Instagram, mas é um sentimento mesmo nosso, de como esse sentimento, de como esses comentários, essas menções têm sido alcançadas. Tá? Alguma dúvida até aqui? Bom, gente, agora
Ixi, espera aí, deu um probleminha na minha câmera. Espera aí, gente, deu algum probleminha aqui. Deixa eu fechar minha câmera de novo e abrir que tá piscando. Espera aí. Tá quase que uma escola de samba aqui, né? Bom, mas eu vou continuar, acho que ela deve parar. Escola de samba não, falei errado, boate. Mas enfim, definir os seus objetivos também é algo muito importante. Assim como eu falei que é importante você conhecer, né, o seu público, conhecer o seu mercado, é importante. Agora veio, né? Agora foi. É importante também você definir os seus objetivos. Nós temos aí o objetivo SMART, que é sempre muito falado também, né, nesse mundo de negócios, e no marketing também ele é muito importante, ele é muito usado. Então, o que são as metas SMART? Obrigada. São definir, né, metas para que a gente consiga, de fato, entender onde que a gente quer chegar. Então, definir aí as suas metas, os seus objetivos específicos. Define claramente o que você quer alcançar. O que você quer alcançar com seu perfil? O que você quer alcançar com essa postagem? Que sejam metas mensuráveis, né? Então, assim, você tem que entender que você vai medir aquele progresso. Então, assim, eu não vou colocar lá que eu quero, minha meta são 1.000 novos seguidores em uma semana. É algo que talvez seja um pouco difícil de... Gente, essa câmera tá uma benção. Então, que ela seja alcançável, que ela seja mensurável, que você consiga realmente colocar, né, quais são essas metas ali para você. Peraí. Que seja também relevante para os seus negócios. Então, por que eu quero atingir novos seguidores? O que eu quero converter com isso? Né? Eu quero um melhor posicionamento, eu quero uma autoridade, eu quero novos clientes, enfim. E qual que é o objetivo? Qual que é o prazo para esse objetivo? Eu vou alcançar isso em 1 mês, em 2 meses, em 1 semana? Qual que é o meu objetivo com essa meta? Então, por exemplo, aqui, aumentar vendas online em 20% nos próximos 3 meses. Então, ela é específica, porque eu quero aumentar a venda online, ela é mensurável, 20%, então eu consigo mensurar qual que é o meu objetivo. Ela é alcançável, porque ela é realista, ok? 20% eu consigo aumentar. Ela é relevante, porque se eu estou aumentando as minhas vendas online, eu estou aumentando o faturamento da minha empresa, então eu estou alinhando ela com os meus objetivos gerais do meu negócio. E ela é temporal, então ela é por 3 meses, entende? Então, você traçar esses objetivos para o marketing também é muito importante. Eu sei que eu imagino, né, que vocês já façam isso para a empresa de vocês, em outros setores, mas no marketing também é interessante. Até mesmo porque, como a gente aprendeu a analisar os insights, as métricas, você tem que entender se aquelas métricas estão alinhadas com o seu objetivo. Então, eu pretendo aumentar em 20% minhas vendas online nos últimos 3 meses. Nas minhas métricas, estão positivas para isso? Estão me levando a isso? Eu estou tendo um aumento crescente no número de cliques, por exemplo, no número de novos seguidores, no número das pessoas que estão me chamando no direct, enfim. Então, você consegue ver se aquelas métricas, além de bonitinhas, né? Porque às vezes você tem métricas positivas, percentuais positivos, mas elas estão sendo de fato eficazes, né? Então, definir esses objetivos para você entender se está chegando ou não. Então, por exemplo, cheguei no final desses 3 meses e eu não aumentei as vendas em 20%, eu aumentei em 15% apenas. Então, eu vou reformular essa meta para os próximos 3 meses, atingir os 20%, e eu vou mudar alguma estratégia. Porque eu vi que com aquela estratégia que eu estou usando, teve um aumento, mas não é o aumento do meu objetivo. Entende? Então, ter esses objetivos claros é muito importante. Outra coisa, proposta de valor. A gente fala muito porque, assim, estar no digital ou ter um marketing bem alinhado é fácil. Mas é importante você saber qual que é o seu diferencial do seu concorrente. Por que a pessoa vai querer contratar a Juliana para fonoaudióloga e não uma outra pessoa?
Então, qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua proposta de valor? É importante isso. O que torna o seu serviço ou o seu produto único para aquela pessoa, né, que está ali te vendo? Comunica claramente quais são os objetivos e os benefícios e vantagens. E sabe o que acontece? Às vezes, para a gente, é muito óbvio, mas para a pessoa que está chegando no seu perfil pela primeira vez, não é. Então, às vezes, o óbvio, ele precisa ser dito também. Ou então, às vezes, você posta uma coisa muito generalizada e quando o cliente chega para você, ali naquele bate-papo, naquela conversa inicial, você começa a falar um tanto de benefício. Mas e no seu Instagram, e na sua rede social? Aquele benefício que você traz, ele está bem explícito, bem assim, jogado na cara da pessoa mesmo? Qual que é o benefício? O que você muda na vida dela? Qual que é o ponto forte da sua empresa? E eu coloquei aqui como exemplo, né? Nosso software de gerenciamento de tempo aumenta a produtividade em 30%, economizando até 10 horas por semana. Então, assim, seja claro no seu diferencial e seja claro no benefício que o seu serviço ou que o seu produto traz para aquele cliente. Perante a concorrência, mas também olhando só internamente para você. Nossa, o meu produto é muito bom, eu faço tal coisa. Então, deixa claro isso para a pessoa que está ali chegando pela primeira vez na sua rede social. Tá? E aqui, mais uma vez, eu falei, né, sobre isso no outro tópico, mas aqui aprofundando um pouco mais. Pare e pense no seu conteúdo. Da mesma forma que você faz com outras partes da sua empresa, que você para, pensa, estratégia, pede opinião de um profissional, ou contrata um profissional, enfim. Mas para e pensa no seu conteúdo. Como eu tenho mostrado aqui, você gerar um conteúdo de valor não é algo que você vai sentar na frente de um programa, faz uma arte bonitinha, coloca uma legenda qualquer e posta só para ser constante, né? Ela vai muito além disso. Então, e é o que eu falei, se você não pensa no que você vai postar, pode ser que chega na hora que você se programou, por exemplo, toda terça-feira, 1h da tarde, eu vou postar alguma coisa. Chega na terça-feira, 1h da tarde, você fala, beleza, e aí, o que eu vou postar? E aí acaba não postando, né? Então, planeja com antecedência, define tópicos, pensa o que é essa postagem, o que eu vou atingir com ela, qual que é o meu objetivo. Lembrando da aula passada, ela é uma postagem topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Qual que é o formato que eu vou postar? Vai ser estático, vai ser Reels, vai ser vídeo, enfim. Então, alinha tudo isso, sabe? Alinha, para mesmo para pensar nesse calendário de conteúdo. Ele pode ser feito uma vez na semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas não deixem de fazer, não deixem de parar para pensar qual vai ser a sua programação para o marketing daquele mês ou daquele semestre. Tá? E aqui, lembrando também da aula passada, topo de funil, meio de funil, fundo de funil. O topo de funil é o conteúdo que você vai abranger um número maior de pessoas que estão ali, que às vezes não sabem previamente do seu assunto, mas que você quer atingir um número grande de pessoas. Então, topo de funil, geralmente o tipo de conteúdo para a gente atingir. O feed, né, claro, o estático ali, que é um número, o maior percentual de publicações que a gente vai fazer no feed é do topo de funil, né, como eu falei com vocês. E Reels. Reels é o que eu acabei, né, de explicar aqui para a Juliana. É aquele conteúdo que mais tem um melhor alcance, principalmente no orgânico. Então, façam Reels leves, Reels engraçados, de acordo com o nicho, né, gente? Claro. Mas Reels leves, Reels engraçados, enfim, pensando que você vai atingir ali pessoas que não são seus seguidores, pessoas que não te conhecem e que você vai atrair eles com aquele Reels. Então, topo de funil, para você trazer todo mundo para esse funil, para chegar lá no fundo. Então, é o que mais alcança, Reels. Meio de funil, que é onde você vai começar a ter aquele conteúdo mais denso, explicando mais sobre o seu serviço. A pessoa já tem um prévio conhecimento, que é o que está ali no topo, né? Então, assim, eu já cheguei até aqui. Então, eu já estou entendendo, por exemplo, que a Juliana é uma fonoaudióloga. Beleza, já entendi. Agora, aqui no meio do funil, você vai espremer um pouco mais. Você vai trazer um conteúdo mais informativo. Você tem que fazer aquecimento nas cordas vocais. Eu não sabia disso, mas como que é isso? Então, ali você vai afunilando. Então, ali, feed também, claro, né? E history, que é a forma que você vai ali
criar uma conexão, gerar mais conhecimento, trazer a pessoa para o seu time, vamos dizer assim, tá? E fundo de funil, que é quando a pessoa já está no seu time. Eu já cheguei no perfil da Juliana, eu já entendi o trabalho dela, eu já entendi o que ela faz. Então, o fundo de funil é a hora que você vai ter a oportunidade de converter. Quando que a gente converte? Reels também, claro, o Reels é sempre muito, muito maravilhoso, né? History, então ali eu falo, né, sobre uma dor do meu público, e no final eu coloco um link para venda, por exemplo, ou coloco um link para o meu WhatsApp, ou um link para uma aula que eu vou dar, enfim. Então, ali o history, eu estou tentando chamar aquela pessoa para converter, para clicar no meu link e efetuar a compra. Live. A live, como eu falei, ele é um conteúdo legal, porque você tem a oportunidade ali de interagir ao vivo com a pessoa, tirar dúvidas, enfim, e faz vendas também, porque ali você está passando uma autoridade. Não é qualquer pessoa que faz uma live, né, que vai ali tirar dúvidas ao vivo, coisas que talvez você nem sabe o que a pessoa vai perguntar, enfim. Então, você está passando ali uma autoridade, né? Então, geralmente, essa live, ela vem para aumentar essa credibilidade, essa confiança, e ela pode te levar também a uma venda, seja de um infoproduto, seja do seu produto, ou enfim. Então, sempre que você for pensar em conteúdo topo de funil, Reels e Feed, meio de funil, Feed e History, fundo de funil, Lives, Stories e Reels. Ok? E agora, formas de melhorar o engajamento. Aqui eu coloquei várias coisas. Se vocês quiserem, gente, essa aula eu deixei um slide com bastante texto, mas porque eu quis explicar bem. Porque se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse slide para vocês. Então, quem quiser pode me chamar, ou chamar a Babi, ou coloca aqui no chat, que aí eu mando para vocês. Porque como tem fórmulas e tem essas aqui do engajamento, que é bastante coisa, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, tá? Mas, dicas aqui para melhorar o seu engajamento. Primeiro, imagens de alta resolução e vídeos bem produzidos. Não coloquem aquelas imagens que são desfocadas, que tem uma qualidade ruim e o vídeo a mesma coisa, tá? Entreguem um conteúdo de qualidade nisso também, no visual, né? Mantenham uma estética consistente que representa a sua marca. A sua marca, ali você está transmitindo aquilo, né, que você quer passar. Então, tenha cuidado com isso. Usa stories para conteúdos mais efêmeros e interativo. Essa interação, como eu falei, é muito importante. Crie reels criativos e envolventes que capturem a atenção rapidamente. É o que eu falei nos primeiros momentos ali do reels, ser bem chamativo mesmo, tá? Não começar o reels de uma forma muito assim, não. Começa já daquela forma agressiva. Depois você vai complementando. Crie hashtag. Não, perdão, pulei um aqui. Combine hashtag amplas e específicas para maximizar a visibilidade. Então, juntar essas duas coisas. Hashtags exclusivas para sua marca e incentiva os seguidores a usá-las. Posta sua foto e coloca tal hashtag. Poste nos horários que seu público está mais ativo. É o que eu falei lá atrás, da gente fazer, tanto olhar os insights do Instagram, quanto fazer pesquisas para ver como que vai repercutir melhor na sua marca, na sua página. Faça perguntas nas legendas para estimular os comentários. Também é uma forma de melhorar seu engajamento. Curtiu o conteúdo? Me conta nos comentários. Tem alguma dúvida? Me fala nos comentários. Enfim. Use enquete e questionários nos stories para interagir com seus seguidores. Inclua os CTAs, como eu falei, de forma clara no final da legenda, né? Clique no link da bio, me chame aqui, marque aqui, enfim. Colabore com influenciadores que tenham um público alinhado ao seu, que é o que eu comentei também da parte da colaboração. Faça lives para interagir diretamente com seus seguidores. Responda rapidamente aos comentários em suas postagens. Engaje em conversas significativas com seus seguidores. Então, sempre dá aquela margem para a pessoa comentar também, para comentar de novo, e aí você responde, enfim. Que aquilo ali vai gerando aquela conexão, aquele vínculo, e é positivo, porque a pessoa vê. Se eu comento no Instagram dela, ela me responde. Então, eu não estou falando ali sozinha. Curta e comente em postagem de outras contas relevantes. Isso também vai te dar visibilidade. Participe de discussões e construa relacionamento na comunidade. Então, por exemplo, Juliana é fonoaudióloga. Ela entra no perfil de uma outra fonoaudióloga e faz um comentário relevante. Não é só umas palminhas, né? Mas um comentário relevante. Aí o seguidor daquela pessoa pode notar, Juliana, falar que comentário legal que essa menina fez e entra no Instagram dela.
Então, também é uma forma de se tornar visto, né? De ser visto. Incentive os seguidores a criar e compartilhar conteúdo relacionado à sua marca. Reposte conteúdo gerado pelos usuários do seu perfil, dando crédito aos criadores. Utilize o Instagram Insights para monitorar o desempenho das suas postagens, que é isso que a gente falou, né? Avaliar sempre as métricas, ver o que está melhor e o que pode ser melhorado. Analise métricas como alcance, impressões, curtidas, comentários e compartilhamentos, que é o que a gente acabou de falar, né? De ter essa visão do seu perfil, o que está legal, o que pode ser melhorado, o que está funcionando ou não. Então, é isso. E implementando essas estratégias, isso pode aumentar significativamente o engajamento no Instagram de vocês. Lembrando que a gente traz aqui várias estratégias, o Instagram em si tem várias estratégias, mas o mais importante é vocês não perderem a sua autenticidade, não perder, né, a sua essência. São pontos que são bons ser usados para serem melhorados estrategicamente, mas não perde isso. Tá? A sua abordagem com seus seguidores, ela tem que ser sempre falando a linguagem da sua empresa e sempre atentos aos feedbacks recebidos, como eu falei, inclusive um feedback negativo, ele tem que ser bem-vindo, né? Ele deve ser para você aprimorar aquilo ali, para você melhorar aquilo ali, tá? Bom, gente, então é isso. Falamos, então, conhecer o público, conhecer a sua empresa, criar a sua persona, análises e métricas, o que é que a gente deve olhar e por que cada uma é importante, e formas de melhorar seu engajamento, tá? Qualquer dúvida, podem falar, podem levantar a mão. Obrigada, Ju, que aula completa perfeita. Muito obrigada, que bom que vocês gostaram. Se quiserem esse material, esse slide, podem me falar, ou pede para a Babi, ou, enfim, podem falar que eu disponibilizo para vocês. Eu sei que é uma aula que tem muita informação, né, e muitos dados, fórmulas, etc. Então, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, tá, esse material para vocês, para ficar mais fácil de consulta. E agora as próximas aulas, segunda-feira, com a Babi, Inovação e Crescimento Contínuo, vai ser uma aula maravilhosa, a Babi sempre arrasa, né? E sexta-feira que vem, fechando a nossa última aula, quero todas aqui, que nós vamos falar sobre identidade visual. Então, agora que nós já estruturamos todo o nosso perfil no Instagram, todas as estratégias de criação de conteúdo, nós vamos falar sobre identidade visual, que é tão importante quanto, né? Então, espero vocês na sexta-feira que vem. Tá, eu vou encerrar aqui a gravação e me contem, tem alguma dúvida?